Amém, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Sem demora, vamos abrir Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Versículo 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será de grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muito dos seus filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor a um povo preparado. Amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Um Deus que faz de coisas simples o extraordinário. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai fazer o extraordinário na simplicidade, no dia a dia, sabe? Às vezes a gente acha que Deus vai fazer o extraordinário naquele dia que é todo especial, naquele culto, daquela conferência, ou então naquele dia que você está pingando fogo. Não, Deus, Ele faz o extraordinário naquele dia simples, porque Deus, Ele se alegra, Ele contempla, o seu coração, a sua pureza, a sua fé. E eu gostaria de falar sobre a vida desse homem que foi lembrado por Deus, né? Quando ele imaginava que já não era mais lembrado. O nome Zacarias significa lembrado por Deus, o significado desse nome. E Zacarias era um homem fiel a Deus, né? Um homem fiel a Deus. Ele servia diante do Senhor. A palavra está dizendo aqui que ele, exercendo o seu turno, ou seja, havia uma escala de turnos para os sacerdotes, né? Assim como para os levitas, assim como para os cantores. Hoje nós temos uma escala também, né? Hoje nós, como servos de Deus, nós também temos uma escala de serviço, de voluntariado. O Senhor também tem te chamado para uma missão. E nem todos os dias, no dia que você está incumbido de uma missão, nem todos os dias você está pronto para aquela missão. Nem todos os dias é tão fácil de você cumprir aquele chamado que Deus coloca nas tuas mãos, né? Existem dias que são maravilhosos, que são fáceis de ser cumprido, mas existem dias que são difíceis. Deus, Ele se alegra, sabe? Na nossa pureza, na nossa constância, na nossa fidelidade a Ele. E Zacarias, dá para ver que ele era um homem fiel ao Senhor. Ele não estava indo de acordo com as circunstâncias da vida dele, porque as circunstâncias da vida,
o nome dele significava lembrado, mas pelo que estava aparecendo, ele não estava sendo muito lembrado por Deus. Talvez as pessoas olhassem para ele e falavam: você está sendo esquecido por Deus, porque nada acontece na sua vida, né? Você já está um senhor de idade, e cadê a promessa que Deus havia dado a você, de você ter filhos? Porque para todo israelita, para todo... ele sempre havia uma promessa de gerar filhos, porque isso a descendência significava o quê? Significava o legado, significava você poderia ter a possibilidade de você ser um ancestral do Messias. Então todos esperavam aguardar ansiosamente o Messias. Então você gerar filhos significa que você poderia ser a agraciada, ou você poderia ser aquele escolhido de Deus. Então você não ter filhos, você não ter descendência, isso era como se você fosse visto como uma pessoa amaldiçoada. Até hoje em dia, quando nós vemos um casal, né, que está sem filho, a gente fala: ué, você não tem filhos ainda? Ué, o que aconteceu, né? Nós já olhamos e não teve filho ainda, o que aconteceu, né? Não vai ter filho, não? Quando a pessoa casa, a gente já fala: quando vai ter o primeiro filho, não é assim que nós falamos? Imagine para Zacarias, sendo um sacerdote fiel, e ele não deixou de cumprir o seu ofício por causa dos seus problemas, por causa das suas questões pessoais. E às vezes a gente, por tão pouco, por questões mínimas, eu estou chateado, esse problema, Deus não respondeu minha oração, então não vou cumprir hoje a minha escala, não vou cumprir hoje, né, a minha responsabilidade. Deus tem colocado uma missão nas tuas mãos. Seja fiel, sabe? Não por causa das pessoas, não para poder ser visto, mas por causa do Senhor, por causa da sua gratidão a Deus. Uma das coisas que me fez ir para Jesus, sabe? Quando eu me converti aos 12 anos, e eu fui para Cristo por amor, não foi pela dor, mas foi por amor a Ele. Minha mãe havia acabado de se converter por uma doença incurável, e minha mãe havia sido curada, e ela me levava para a igreja com ela, eu ia para a igreja com ela, mas chegou a hora de eu tomar a minha decisão. E eu tomei a minha decisão aos 12 anos, e eu falei: eu vou entregar a minha vida para Jesus, eu quero passar o resto dos meus dias na presença do Senhor, eu quero entregar minha juventude, minha adolescência, eu quero entregar minha vida inteira a serviço de Deus. E eu era muito ainda nova para tomar uma decisão tão importante, né? E eu tomei aquela decisão, e quando eu tomei essa decisão, não foi com uma intenção, porque eu queria uma bênção, porque eu queria algo material, porque eu queria que Ele me curasse, ou porque Ele queria que Ele mudasse algo na minha vida. Embora eu tivesse muitas necessidades materiais, embora eu tivesse muitas necessidades emocionais, mas naquele momento eu queria conhecê-lo, eu queria a presença, eu queria, sabe, eu me sentia feliz. Eu me sentia a paz que diz a palavra de Deus, que excede todo entendimento. Na presença de Deus eu sentia uma alegria que o mundo não me dava, que nada nessa terra me trazia aquela satisfação que eu não conseguia explicar. E eu dizia: eu quero isso para mim. Eu quero viver na presença de Deus. Eu quero. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia para a igreja até no dia que não tinha culto, gente. Não tinha culto, eu estava na igreja. Ué, mas não tem culto? Hoje não tem culto, não? Eu falei: não tem culto. Por que não tem culto hoje? Eu quero ir para a igreja. Minha igreja não tinha culto naquele dia, mas eu estava lá na igreja. E eu arrumava alguma coisa e vamos embora orar. Fazia parte de todos os ministérios. E era grupo disso e grupo daquilo, e evangelismo. E eu queria fazer parte de tudo. Porque eu queria Deus na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo aqui que Zacarias, ele viveu o extraordinário de Deus, sabe?
Mas ele não estava buscando esse extraordinário de Deus. Ele não estava buscando esse milagre de Deus. Ele não estava servindo a Deus por causa desse milagre. Para receber este milagre, ele estava buscando a Deus porque ele o amava. Eu acredito assim. Então aqui fala que, ora, exercendo diante de Deus o sacerdote, na ordem do seu turno. Ele estava fazendo o que devia ser feito. Se Deus coloca algo nas suas mãos, faça da melhor forma que você tem que fazer. Não por interesse, não por obrigação, não porque você vai ter algum tipo de reconhecimento, não porque você vai ganhar algum tipo de glória, embora tudo isso venha da parte de Deus, embora tudo isso nós recebemos, sabe? Mas se a gente não recebe a nossa recompensa aqui, nós receberemos no céu. Mas o nosso coração precisa estar puro diante do Senhor. E eu fiquei assim, muito tão surpreendida, porque Zacarias, o nome dele significa lembrado por Deus, mas ele não estava sendo lembrado por Deus aqui, né? Ele estava vivendo uma situação um pouco difícil com a sua esposa. A sua esposa estava passando uma vergonha, porque ela já estava no momento onde ela já estava entrando na velhice e ela não gerava filhos. E ele era um homem santo, ele era um sacerdote, ele precisava deixar um legado, ele precisava deixar uma descendência, ele precisava passar, porque o sacerdócio era passado de pai para filho, era passado esse legado, né? Os seus filhos iriam exercer, iam dar continuidade no ministério dele, e ele até então isso não estava acontecendo, mas Zacarias, ele não desistiu, ele não parou, porque a vida dele não estava da maneira que ele sonhou, do jeito que ele imaginou que fosse. Ele permaneceu dentro do seu chamado, continuou fazendo aquilo que tinha que ser feito, ele continuou exercendo diante de Deus, de acordo com a ordem do seu turno. Aí eu faço uma pergunta para você: será que você está exercendo diante de Deus? Diante de Deus, não é diante das pessoas, é diante de Deus, porque diante das pessoas nós podemos fazer muitas coisas, mas diante de Deus, será que você tem exercido aquilo que Ele tem chamado para você fazer? Será que você tem se posicionado e você tem se colocado? Deus tem te chamado para orar, você tem orado. Deus tem te chamado para você ser santo, porque todos nós fomos chamados para ser santos. Todos nós fomos chamados para ser filhos, para dar um testemunho lá fora. Todos nós fomos chamados para fazer a diferença, para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós fomos chamados para isso. Será que nós estamos exercendo esse id? Sabe, será que nós estamos diante de Deus, não diante de ninguém, mas será que eu tenho entrado na minha postura? Quando nós entramos nessa postura, quando nós exercemos diante de Deus, não diante das pessoas, mas diante de Deus, e isso pode até aparecer para as pessoas em algum momento, vai ser exposto em algum momento. Existem coisas que eu já fazia tanto tempo para Deus, que quando chegou no momento foi exposto para muita gente, né? Por exemplo, quando Deus me deu a oportunidade de escrever esses meus 2 livros, né? Que eu escrevi os 2 livros, Deus me deu a oportunidade de expor a minha vida, né? Então, a minha vida ficou exposta para tantas pessoas. Tantas coisas ficou expostas. Mas existem coisas que talvez nem você nunca soube. E tem coisas que eu nem escrevi ali. Por quê? Porque eu estava exercendo diante de Deus. O que nós fazemos para Deus. E quando nós fazemos para Deus, o Senhor no secreto, Ele te abençoa. É no secreto que Ele vai lá, Ele olha. E Zacarias, ele podia não estar sendo visto pelos homens,
mas ele estava sendo visto por Deus. Deus estava vendo o coração dele puro todos os dias, né? Com a esposa dele, talvez já veinha, já ali, né? Os dois indo lá, cumprir o turno dele. Cumprir o turno dele de sacerdócio. Só eles dois. Não tinha uma descendência, não tinha filhos. E ali ele entrava e o povo ficava lá do lado de fora. E ele ia lá fazer cumprir com as obrigações como sacerdote. E ele ali fazer na excelência, fazer com alegria, fazer com amor, fazer sem reclamação. Quantas vezes as coisas não estão boas na nossa vida e nós ficamos insatisfeitos e não conseguimos mais servir a Deus com alegria. Poxa, Deus, o Senhor não está olhando para a minha vida. O Senhor não está olhando lá para a minha casa. O Senhor não está respondendo as minhas orações, Deus. Zacarias não estava assim, ainda que a hora dele não tinha chegado, ainda que ele não tinha sido lembrado ainda por Deus. Naquele momento ele estava dando o seu melhor e ele estava exercendo diante de Deus, né? Ele foi sorteado segundo o costume e ele entrou no santuário, mas chegou um dia que Deus fez uma surpresa para ele. E eu quero dizer para você que a sua vez também chega. Deus, ele vai fazer uma surpresa para você. Deus, ele faz o extraordinário na sua vida. É quando você menos espera. Seja fiel, sabe? Continue exercendo diante de Deus. Não diante das pessoas, mas continue fazendo aquilo que o Senhor chamou para você fazer. Sabe? Continue com fidelidade. Continue com testemunho. Continue com santidade. Continue com temor, com tremor, fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer. E num certo dia, Deus piscou para ele, né? Dá uma piscada. É assim que Deus faz, sabe? Quando a gente menos espera, Deus, ele responde a nossa oração. Eu poderia contar tantos testemunhos para vocês, né? De quantas vezes a gente servindo a Deus, pastora, a senhora e o pastor não tem problemas. Muitos problemas, diversos problemas, mas Deus, não deixamos de servir diante do Senhor, de exercer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer com excelência, com amor, com alegria, com satisfação, sabe? Não com peso, mas com alegria, com satisfação, com amor, com todas as forças que nós temos, não por interesse, não para receber alguma coisa em troca, mas por amor ao Senhor, em primeiro lugar, e as outras coisas, só que as bênçãos, elas vêm sobre nós. Só que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que Deus é recompensador. Só que ele recompensa sempre. Só que Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Ele nos abençoa todos os dias, sabe? Ele é um Deus bom. Eu me lembro que meus pais, né? Eu, quando criança, meus pais trabalhavam muito, né? Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam em 2 empregos. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, meu pai trabalhava em 2 empregos. Então, às vezes, eu quase não via meus pais quando eu criança. E eles iam, às vezes, saíam muito cedo e chegavam muito tarde, né? E isso era muito ruim. Eu era menorzinha, igual a Raquel, chorava, com saudade do meu pai, com saudade da minha mãe. E aí eu ficava tentando ficar acordada para poder ver eles chegando. E o que meu pai fazia? Meu pai pegava, amarrava uma bala na minha roupa, né? Ou amarrava um dinheiro na minha roupa. Gente, quando eu acordava e eu via aquela bala na minha roupa, gente, que alegria! Não era por causa da bala, mas é porque eu sabia. Meu pai estava dizendo: minha filha, eu vi você, eu estou lembrando de você, eu não esqueci de você, né? Eu estava aqui, eu cheguei aqui, fui embora, mas eu amo você, né? E ali, quando eu recebi aquela bala, pronto, acabava aquela tristeza,
parava de chorar e ficava com aquela bala, ou então, às vezes, aquele dinheiro que ele deixava amarrado. Quando eu acordava, de repente eu via e achava. Ele sempre fazia uma surpresinha assim, de maneira que eu lembrava que ele esteve ali, que minha mãe esteve, passou ali por ali. Então, Deus, Ele não esquece de nós, sabe? Deus, Ele sempre nos surpreende com algo. Então, permaneça fiel ao Senhor. Então, vamos voltar aqui. E aqui, no versículo 12, fala assim, vendo Zacarias... Não, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Eu fiquei pensando que a gente, às vezes, vai se acomodando às situações, né? Às vezes a gente vai... A nossa vida, a gente está tão acostumados com o comum, né? A nossa vida é tão comum. E a gente está servindo a Deus com fidelidade, né? Sem querer nada em troca. Mas Deus nos surpreende. E quando Deus nos surpreende, a gente fica até com medo, achando até que é uma coisa ruim. A gente tem medo de viver o extraordinário de Deus. Zacarias, naquele momento, ele ficou com medo. O anjo estava ali para abençoar ele, mas ele começou a ter medo. Ele, epa, que é isso? Pensou que já pudesse ser uma repreensão, ou um juízo, ou alguma coisa. Por quê? Tantos anos ali, né? E nada acontece. E ele ali já estava ali, não experimentava de nada novo, naquele deserto. E nós temos essa tendência, sabe, a nos acostumarmos. Só que eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus de extraordinário. Deus nos surpreende. Não se acostume com as coisas como são. Deus, Ele deseja te surpreender com algo extraordinário, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida material, seja com uma cura de uma doença. Ele tem um milagre na sua vida. Ele pode fazer o impossível acontecer, porque para Deus não haverá impossível. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus poderoso, que Ele faz infinitamente mais. Ele faz aquilo que nessa terra não são coisas comuns. Ele faz o incomum acontecer. E aqui, né, Zacarias, que nunca tinha sido lembrado de nada, embora o nome dele tinha sido lembrado, né, Deus faz umas coisas para confundir mesmo. O nome dele era chamado lembrado e parecia que ele estava esquecido naquele momento. Poxa, como pode ser meu nome? E parece que Deus esqueceu de mim. Deus não me dá uma descendência, Deus não me dá um filho, não traz uma alegria para minha família, não me faz constituir, não traz um legado, porque a família também era o sinal de prosperidade para um sacerdócio. Porque quanto maior a família, maior era a porção do sacerdote. Então, se a família era pequena, também a prosperidade deles era pequena. Porque o sacerdote, eles também viviam do ministério. Então, era dada também de acordo com as famílias. Então, era só, quanto menor, menos também eles tinham, como posses de terra, como até na parte do sacrifício, na parte das ofertas, eles também tinham uma parte menor. Então a prosperidade dele, a questão também material deles também era diminuída. Então isso significava que a prosperidade dele também era menor. Então nesse momento aqui, ele se assustou quando viu aquele anjo parado ali, né? E ele, ai meu Deus, né? E quantas vezes nós ficamos assim, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser mais de ruim agora? Quando na verdade Deus quer abençoar você. Quando na verdade Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus quer operar um milagre e você fica com aquele medo, né? De entrar no novo de Deus. E eu vou dizer para você, toda mudança traz medo, tá? Para vivermos o novo de Deus, vamos precisar enfrentar os nossos medos. Não tem como você experimentar de um novo ciclo se você não passar, se você não romper com esse medo. Zacarias, ele ficou estremecido e achando, o que será isso? Será que eu vou aguentar o que esse anjo tem para falar comigo?
que deve ser? E ali ele falou assim, eis que lhe apareceu o anjo e falou, vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor, né? E ele ficou ali morrendo de medo, achando que seria uma coisa ruim. Disse, porém, o anjo a Zacarias, não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E eu quero dizer para você, não temas, sabe? A tua oração também foi ouvida. E às vezes Deus está falando conosco, não temas, Cristiane, a tua oração foi ouvida e a gente fica com medo. Não é assim? Ficamos com medo, mas e agora? Como que vai ser? Como é que eu vou viver esse milagre? Como eu vou viver esse extraordinário de Deus? Deus te abençoa com aquilo que você pede, mas você tem medo. Deus quer te dar uma novidade, Deus quer te levar para um outro nível, uma nova experiência, mas você fica como? Travado, não sai do lugar. Você não quer experimentar, por quê? Porque você vai precisar abrir mão de coisas, você vai precisar mudar atitudes, você vai precisar muitas vezes perder algumas coisas para você poder entrar no novo de Deus para a sua vida. Então, Zacarias aqui, o anjo falou, não temas, a tua oração foi ouvida. Poxa, e quantas vezes nós clamamos tanto ao Senhor, né? E quando Ele responde, a gente não sabe mais como que eu vou fazer isso agora, né? E Ele falou, não, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e darás o nome de João, né? E vamos lá para o versículo 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao seu Deus. Então, olha só, e não era qualquer pessoa, olha só o que o anjo estava falando. Eu vou dar um filho, mas é com um propósito. Presta atenção, aquilo que Deus te dá é com propósito. O extraordinário que Deus faz na tua vida é com propósito. Não existe extraordinário de Deus, não existe milagre de Deus sem propósito. Sabe, a tua oração foi ouvida, mas é com propósito. Há um propósito nisso daí. Você vai agora cumprir o meu propósito. Através desse milagre, através desse extraordinário, eu vou utilizar para algo que eu quero fazer. Ou seja, Deus nos abençoa, mas Deus tem um interesse também. Deus, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer, mas Ele tem um interesse. E nós temos que estar conectados com Deus, para a gente não perder, sabe? Para a gente acabar não perdendo aquilo que Deus quer fazer conosco. E aqui o anjo começou a explicar para Zacarias, olha, você foi lembrado, mas você vai ter um filho, mas é com um propósito. Eu tenho interesse em te abençoar, sabe? Deus, Ele tem um interesse muitas vezes em liberar algo sobre nós, mas será que o nosso coração, ele está quebrantado para isso? Será que o nosso coração está quebrantado para se desprender? Porque muitas vezes Deus nos dá uma bênção, não, essa bênção é só minha, não vai por esse lado não, sabe? Se Deus te deu, é dele, Ele te deu, é para Ele, é para a glória dele, sabe? É para o propósito dele. Nós temos que continuar deixando Ele glorificar o nome dele. Então aqui ele falou assim, a tua oração foi ouvida, Ele e converterá muito dos filhos de Israel, o Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor a um povo preparado. Ou seja, olha só o que Deus estava falando, eu vou te dar um filho, mas olha só o propósito que eu tenho. Ele vai preparar o caminho para Jesus. Então olha só o propósito.
Eu tenho um propósito nesse filho. Não vai ser qualquer coisa. Você tem que estar junto comigo nessa, Zacarias. Você tem que estar fechado. Eu tenho interesse. Eu te abençoo. Mas deixa eu cumprir o que eu quero cumprir. Deus fala conosco. Eu quero te abençoar. Mas deixa eu cumprir o que eu desejo cumprir através da tua vida. Através desse extraordinário que eu quero fazer na sua vida. Deixa eu trabalhar da minha maneira. Versículo 18, fala assim: então perguntou Zacarias ao anjo, como eu vou saber disso? Aí começa, né? Aí começa os nossos questionamentos. Aí começa as nossas crises. É onde tudo atrapalhamos o mover de Deus. Atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Deus quer fazer o extraordinário, mas muitas vezes nós atrapalhamos com os nossos questionamentos. Ele começa com os nossos pensamentos, os nossos raciocínios. Mas Deus, eu sou velho, a minha mulher também. A gente começa a pensar no natural. E eu quero dizer para você, não questione a Deus. Sabe, quando Deus quer fazer, Deus está abrindo uma porta para você, entra por ela, sabe, entra por essa porta, não temas, não questiona, não raciocina, fica raciocinando tudo, sabe, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Não adianta a gente querer ficar, sabe, pensando, se justificando, não vai dar certo. Então Zacarias começou a querer entender o que Deus estava fazendo. Deus, o que o Senhor está fazendo? Não dava para entender. Existem coisas que você não vai entender, e não é para você entender, é somente para você crer e tomar posse do que Deus tem para a sua vida e deixar Ele te levar, sabe, para o propósito dEle, em direção à vontade que Ele tem. Ele fala assim, eu sou o Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-lhe e trazer essas boas novas. Aí, quer dizer, ele entrou em crise, ficou calado, ficou mudo, e não poderá falar dessas coisas, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Ou seja, Zacarias acabou não podendo falar muito, porque literalmente ele teve que ficar mudo e passou até uma vergonha, né? Porque quando saiu dali, todo mundo, o que aconteceu? O que foi? Não pôde falar nada. Passou uma certa vergonha. Por quê? Porque não acreditou. E muitas vezes nós também passamos certas crises. Por quê? Porque ficamos questionando, sabe? Não acreditamos no extraordinário que Deus quer fazer na nossa vida. E aí vamos ficar calados até o milagre acontecer, até ver se cumprir. Porque quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus quer fazer, Ele faz, independente da situação. E aqui no versículo 21, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorasse no santuário. Mas saindo eles, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava por acenos e permanecia mudo. No versículo 23, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Então ele cumpriu ali tudo que ele tinha que cumprir, voltou para a sua casa. E ali no versículo 24, a palavra fala que no versículo 25, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. E a palavra opróbrio quer dizer vergonha. Então ali Isabel, o vexame que aquela mulher tinha, foi retirado da vida dela. Então chegou a vez de Zacarias ser lembrado. E eu quero dizer para você, Deus também quer lembrar. Ele quer fazer também o extraordinário na sua vida. Deus também deseja retirar o vexame, o seu vexame,
anular o seu opróbrio. E essa mulher, versículo 24, ela fala assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ou seja, ela ainda ficou com vergonha. Durante 5 meses ela ficou escondida. Então existem coisas que Deus fala conosco que a gente fica com medo até de falar. Sabe por quê? Porque não acredita no milagre de Deus. E depois todos veem o milagre do Senhor. Todos veem a glória de Deus. Então, quando Deus liberar algo para a tua vida, recebe essa glória de Deus. Sirva ao Senhor com alegria, sabe? Permaneça ali fiel a Ele. Cumpra o seu chamado diante do Senhor. Exerça o seu ministério diante de Deus. Sabe, eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei o que o Senhor tem te chamado para fazer, mas faça com excelência, sabe? Faça com excelência, seja fiel, cumpra e espere o extraordinário do Senhor acontecer na sua vida. Deus tem um extraordinário para fazer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Você pode...